Livro de Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Senhor nosso Deus, abençoa a sua palavra em nossas vidas. Traz, Senhor, revelação, pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. E que o Senhor possa, de fato, ó Senhor, nos levar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Essa é uma expressão utilizada pela profetisa Débora no cântico de celebração da vitória de Israel sobre, ou contra, melhor dizendo, a opressão imposta por Canaã, quando este povo, o rei de Canaã, perseguiu, oprimiu de forma extremamente violenta, especialmente pela liderança de Sísera, inimigo confesso de Israel. E Deus levanta esta mulher, Débora, como uma profetisa. E junto a uma palmeira, Débora, mulher de justiça, mulher de palavra sábia, julgava a Israel, dava respostas a Israel, trazia palavra profética a Israel. E Débora contempla a aflição e mesmo o flagelo de Israel. Israel estava vivendo uma dificuldade, Israel estava vivendo uma dor intensa devido à perseguição do rei de Canaã, a perseguição do grande general Sísera. E então, Baraque, outro juiz, é chamado e recebe a profecia da parte do Senhor, pela boca de Débora, que lhe diz que Deus entregou nas mãos de Baraque os seus inimigos. E Baraque então diz a Débora: de modo nenhum irei à guerra se tu não fores comigo. Que importância assumiu esta mulher, Débora, num período em que, observe bem, as mulheres não tinham tal relevância no mundo antigo, especialmente no mundo do Oriente Médio. As mulheres tiveram alguma relevância e até mesmo grande relevância em reinos, até mesmo poderosos no mundo antigo, como o Egito. O Egito foi uma terra onde a mulher foi valorizada. Você pode falar o que você quiser do Egito, mas não diga que a mulher não tinha valor no Egito, porque a mulher tinha valor no Egito. E o Egito não apenas nos trouxe grandes monumentos,
Mas o Egito nos influenciou de uma maneira extraordinária em nossa cultura, em nossos hábitos e até mesmo em práticas esportivas, porque, bem, momento cultural. Se você não sabia, saiba que quem inventou o nado de costas, que institucionalizou, melhor dizendo, o nado de costas, foi a nação egípcia. O porquê surgiu o nado de costas na nação egípcia, eu não tenho ideia. Vai ver que era para poder ficar de olho no crocodilo, né? Vai ver, porque o crocodilo do Nilo é conhecido como o devorador de homens. E um hábito diferente do crocodilo do Nilo, há outros crocodilos, como o crocodilo americano ou o crocodilo australiano, é que tanto o americano quanto o australiano atacam individualmente, mas o crocodilo do Nilo ataca em bando. Então, essas cenas que você vê de filme, principalmente os filmes preto e branco mais antigo, que tem todos aqueles crocodilos, e eles se mexem todos e em cima de uma carcaça ou uma pessoa só, aquele é crocodilo do Nilo, tá? Aquilo, eles atacam em grupo, eles atacam em bando. Bem, no mundo antigo, no mundo do Oriente Médio, a mulher não tinha tal relevância. Em Israel, o povo de Israel dava uma importância distinta, e até hoje dá uma importância distinta à mulher. E neste ambiente surge Débora, numa crise, mas Débora se levanta e ela diz: eu me levantei por mãe. Esse versículo é de tal relevância e cria tamanho impacto sobre a igreja, que existe um movimento dentro da igreja que se chama Déboras. É um movimento de oração pelos filhos, um movimento maravilhoso em que mães se reúnem e se unem para orar por seus filhos. Meus irmãos, a Bíblia diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. E se for mãe, ainda pode mais, digo eu. Eu não estou querendo deturpar as Escrituras, apenas dizendo, se for mãe, por quê? Porque mãe, como tudo, age numa intensidade e muitas vezes de uma forma diferente. Débora disse, eu me pus por mãe. Eu senti a dor de Israel como se Israel fosse meu filho, como se essa nação toda fosse minha filha. Débora se torna mãe de uma nação. E ela ora, e ela aconselha, e ela intervém, e ela luta por esta nação como uma mãe ora, como uma mãe aconselha, como uma mãe intervém, como uma mãe luta. Quem foram as verdadeiras mães de Israel, da nação de Israel? Se você pergunta a um rabino, quantos foram os patriarcas? O rabino dirá a você
Três foram os grandes patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E quantos foram as matriarcas? E o rabino falará, agora sim, 4 foram as matriarcas. Foram elas Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Quando Débora se põe por mãe, Débora se põe numa postura como Sara. Débora se põe numa postura como Rebeca. Débora se põe numa postura como Lia e como Raquel. Débora se torna mãe de uma nação. Débora ora na autoridade de uma Sara. Débora ora e aconselha, intervindo, como uma Sara o faria, como uma Rebeca o faria. Você encontra Rebeca orando, você encontra Rebeca dialogando com Deus, pedindo revelação ao Senhor. Você encontra Rebeca agindo, intervindo dentro da revelação que recebeu. Da mesma forma, você encontra Sara aconselhando não apenas ao seu filho, mas ao seu próprio esposo. Se existe coisa que os pais, seja o pai, seja a mãe, desejam fazer aos seus filhos, pais que amam, pais dedicados, é fazer bem aos seus filhos. Eles desejam trazer boas coisas aos seus filhos, serem assim bons pais. Eu estou plenamente convencido de que a melhor coisa que um pai pode fazer aos seus filhos, para a felicidade de seus próprios filhos, é tratar bem a mãe de seus filhos. Esse é um dos segredos da felicidade do filho. É quando os cônjuges se tratam bem, num ambiente em que pai e mãe se tratam bem, isso traz uma felicidade sobreabundante, não é apenas abundante, é sobreabundante, como algo que vem a sobrar, a esbanjar, a derramar para fora do lar. Por quê? Porque o ambiente é tudo. Você concorda comigo? O ambiente é tudo. Então, meus irmãos, quando nós fazemos bem a um, na realidade, dentro do conceito familiar, nós estamos fazendo bem a todos. E quando nós fazemos mal a um, nós, no contexto familiar, de fato, maltratamos a todos. Fizeram os irmãos de José mal a José. Fizeram mal a José. E o mal que eles fizeram não parou em José. O mal que eles fizeram atingiu, em primeiro lugar, ao seu próprio pai. E atingindo seu pai, o mal retornou à dor que eles provocaram
na vida do seu pai, retornou para todos eles, de modo que, no final, eles infligiram sofrimento a eles mesmos. Eles se flagelaram pelo maltratar dos que fizeram ao seu irmão. Isso tudo retornou a eles, não apenas pelo ambiente, mas pelas consequências dos seus atos. Veja, a Bíblia diz que Jacó entrou em luto, que Jacó chorou a perda do seu filho, e diz, e todos os seus filhos buscaram consolá-lo. Aquilo mexeu com o ambiente da família. Aquilo mexeu com os filhos. Eles nunca pensaram. Você vê a mudança de pensamento deles, o que eles aprenderam com aquela dor, quando Judá diz, temos um pai já idoso, e como ele suportaria outra perda como esta? E Judá se coloca a dispor, eu fico no lugar do jovem. Deixe que eu fico no lugar dele, porque meu pai não pode suportar outra perda como essa, perder outro filho da amada do meu pai. Quando nós não tratamos bem uns aos outros, e agora eu vou dizer uma coisa, amar ao outro, no final, é amar a si mesmo. É por isso que Jesus Cristo disse, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ama. E esse deve ser o norteio para amarmos aos nossos, para nos dedicar aos nossos. Nada melhor do que falar de amor num dia como o Dia das Mães. O Dia das Mães, embora muitos não saibam, o Dia das Mães vem de um movimento que aconteceu dentro da Igreja Metodista Americana. Foi um trabalho pós a guerra civil americana, onde norte e sul, onde, digamos, irmãos se combateram, e onde se guardou pós-guerra, e até hoje existe consequências desta guerra na realidade americana, tantos e tantos anos já passaram, ressentimentos profundos. E uma mulher temente a Deus, levantou-se num movimento de atender, inicialmente, aos necessitados. Havendo muitas viúvas, havendo muitas mães, inclusive solteiras, muitas delas abusadas e que vieram a dar à luz. Essa mulher começou um trabalho com mães, uma assistência. Ele, vendo os ressentimentos, os rancores, produziu um dia de trabalho pela mãe, onde diversas mães, de origem distintas, sentavam e conversavam. Foi assim que surgiu o Dia das Mães. Depois da morte dela, sua filha também
na mesma visão de sua mãe, levantou a celebração de um dia especial, que não era chamado Dia das Mães, mas era um dia em prol da família, a luta pela família. O surgimento e a consagração do segundo domingo de maio. Por que domingo? Porque inicialmente o trabalho do Dia das Mães, como nós hoje o conhecemos, era um trabalho de um culto dominical, em que se celebrava em todas as igrejas, lutando pelo quê? Pela família, pelo perdão, pela reconciliação. Uma nação dividida, porque você pode imaginar, os Estados Unidos da América, pós a Guerra Civil, era uma nação dividida. E como essa nação se reunificou, como essa nação se reconciliou, se perdoou, por meio da maternidade. Meus irmãos, eu sei que o Dia das Mães, hoje, é um dia altamente comercial. Mas isso não anula a origem deste dia. E a origem deste dia é a valorização dos laços familiares. E se existe coisa que nós deveríamos estar nos levantando e nos colocando, como Débora fez por sua nação, eu me coloquei como mãe. Há uma crise, e havia uma crise naquela nação, que Débora viu, só uma mãe pode resolver. Sabe, em grandes crises, em grandes problemas, é quando nós estamos até mesmo acuados, amedrontados, ou aterrados, em pavor completo. É interessante que o primeiro grito que surge na boca da maior parte das pessoas é: mãe. Grita-se pela mãe. Pela mãe. Eu imagino nesse ambiente de lutas, como de luta de boxe, ou de MMA, essas coisas, se um deles chamar a mãe, é capaz da mãe entrar no ringue. Sabe, eu não duvidaria nada da mãe entrar no ringue. Eu conheci a mãe de Vitor Belfort e eu acho que ela entraria no... Ainda mais vendo o filho, às vezes, passar pelo que ele passa. Eu não sou lutador e não entendo de luta, esse não é o meu esporte, eu não entendo nada daquilo, mas o coitado foi se despedir de novo e perdeu de novo, pelo que me disseram, né? Perdeu de novo, diante do mesmo adversário que já tinha perdido. Podia ter escolhido outro, né? Eu sabia que o negócio era difícil, mas é nesses momentos em que nós gritamos: mãe! Isso vem tão natural, porque notamos que no momento de grande crise, há uma pessoa que jamais desistirá de nós, que jamais nos abandonará. Eu hoje vi uma tira, uma charge de uma revista americana, em que falava: com ela você sempre pode contar. Um auditório vazio, com exceção de uma pessoa, aplaudindo veementemente o filho depois da apresentação. Com ela você sempre pode contar. Esse é o voto a teu favor em todas as situações. E é esse sentimento que não desiste de nós, que nós temos que possuir para poder mudar toda e qualquer realidade. A realidade de Israel era uma realidade
dura, difícil. Israel estava numa crise, Israel estava sucateada. A nação estava violentada. A agressividade contra essa nação era extrema. Não havia vislumbre de saída, principalmente para os mais desfavorecidos, para a gente mais simples, mais comum. Porém, Débora disse: não, eu vou me colocar como mãe por Israel. E quando a postura de uma pessoa que tomou a postura como de mãe de uma nação, quando ela se posicionou desta forma, ela disse: até que. Isso quer dizer, no momento em que ela se levantou. Sabe, a Bíblia diz que Débora julgava sentada junto à palmeira. Débora estava, de certa maneira, e tomarei cuidado ao afirmar isto, numa situação relativamente cômoda. Havia toda aquela realidade, mas ela estava desempenhando o seu papel e ela estava sentada. Mas, possivelmente atendendo a todas as pessoas, porque um juiz fazia a função de trazer a justiça, de julgar não conforme, e um juiz, até hoje, não pode julgar conforme a sua ideia, mas conforme a lei, o correto. Um juiz estuda, um juiz se adestra para poder entender o sentido da lei. Sabe, a Suprema Corte da nossa nação, que tem estado muito em voga por causa das situações que acontecem, a Suprema Corte não era para estar legislando. Legislar, ou seja, formular leis, é uma função do legislativo. A Suprema Corte, ela julga se algo é constitucional ou não constitucional, se isso está de acordo com a Constituição de uma nação. O juiz não tem que dar a sua opinião. Débora não tinha que dar a sua opinião. Débora deveria julgar dizendo: a lei de Moisés diz isto. Então ela tinha que ser profunda conhecedora da lei de Israel. E essa era a sua função. E como profetisa, aí sim, algo diferente. Ela trazia, a palavra profeta em hebraico significa o que te entrega uma resposta de Deus. Ela deveria trazer uma solução para os seus problemas. Mas imagine Débora ouvindo tantos problemas e ela dando um conselho, ou dando uma revelação, dando uma profecia, ou julgando uma causa, ou um caso. E agora Débora está ouvindo tudo isso. E suponho por favor,
que em um determinado momento Débora teve que tomar uma atitude diante de tudo que vinha perante ela. E naquele momento ela disse: eu me levantei. E meus irmãos, existe um momento na nossa vida que nós temos que nos levantar. Existe um momento que nós temos que sair do nosso comodismo, da nossa passividade. Existe um momento em que nós temos que sair da estação em que estamos agora sintonizados, em que estamos vivendo, e dizer: não, não mais, não mais, não mais, eu não ficarei mais como um observador ou um conselheiro, eu serei um participante, eu me colocarei, eu me envolverei. E ela se levantou e disse: e eu me levantei por mãe, como uma mãe por Israel. Eu tomei uma atitude que uma mãe tomaria. Em outras palavras, Débora está dizendo: eu não pude me conter, o meu amor por esta gente, como o amor de uma mãe, me obrigou a fazer. Sabe, as mães vivem desafios diferentes. As mães, a Bíblia nos diz uma palavra tão interessante, diz que José, o que se casou com Maria, não a conheceu enquanto ela não deu à luz Jesus. A palavra conhecer, na sua forma hebraica, significa penetrar, significa conhecer no sentido bíblico a intimidade. José não foi íntimo, mas a palavra conhecer, no sentido de ter entendimento sobre alguma coisa, também é a mesma palavra penetrar em hebraico. Ou seja, em hebraico, conhecimento jamais pode ser uma coisa superficial. Na cultura hebraica não existe conhecimento superficial. Se é conhecimento, tem que ser profundo. E todo conhecimento tem o potencial de gerar algo. Assim como a intimidade entre um homem e uma mulher, potencialmente pode gerar uma vida. Mas o interessante deste texto é que Maria só foi conhecida, e esqueçamos por um momento o entendimento da intimidade entre os dois, como marido e mulher, e entendamos ela ser conhecida. Ele só a conheceu verdadeiramente quando ela deu à luz. Porque, deixe-me dizer uma coisa, a mulher, depois de dar à luz, é outra mulher. Ela é, até hoje, digamos, antes de dar à luz, ela era a esposa. Mas depois de dar à luz, ela se tornou outra mulher. Ela continua sendo a esposa, mas ela agora é mãe. E ela nunca mais será a mesma, porque ela é mãe. E o fato dela ser mãe a transformará em outra pessoa. Eu espero que transforme em alguém melhor. E eu creio que deva transformar em alguém melhor. A verdade é que nós nos casamos
E, na minha experiência de casamento, quando Luiziana se achou grávida de nossa primeira filha, que foi Débora, nós tínhamos como que 4 meses para 5 meses, quando Luiziana deu sinais de gravidez. Nós casamos e a primeira coisa que nós queríamos ter, diferente dos casais de hoje, quando você começa a falar assim, você já sabe o seguinte, você já está velho. Sabe? Quando você diz, no meu tempo, ou diferente de hoje em dia, né? Quando eu fiz, quando as coisas são assim, quando você começa a falar assim, sabe do seguinte, você já entrou no rol dos velhos, você já está velho. Então, eu me lembro, eu e Luiziana, que nós nos casamos. A primeira coisa que nós queríamos, nós muito novos, nós casamos, eu com 23 anos, Luiziana com 22 anos, e nós queríamos, mas por que queríamos que ela engravidasse? Nós queríamos ter filhos. Gente, é uma loucura. Se você pensa hoje, nos dias de hoje, os jovens de hoje, primeiro que não se casam tão jovens. Hoje em dia as pessoas se casam um pouco mais, e alguns bem mais, à frente. E não tem filhos tão jovens, a maior parte tem filhos bem mais à frente. E nós queríamos. E então veio a notícia, ela está grávida, fez os exames, ela está grávida, ela está grávida, ela está grávida. Fomos ao ginecologista e obstetra, que foi ginecologista e obstetra dela de todos os partos. E eu me lembro até hoje da primeira vez, porque hoje evoluiu tudo tanto, né? Você já vê a cara do neném, você já tem ideia, já tem gente dizendo, é a cara do tio fulano, é a cara da tia ciclana, não, é a cara da vovó, é a cara do vovô, e assim por diante. Mas, e sem a criança surgia. Mas eu me lembro da primeira vez que a ficha caiu. A ficha caiu em mim, que o que nós estávamos vivendo era algo muito sério, quando eu ouvi pela primeira vez o batimento cardíaco da Débora. E naquele momento que eu ouvi, eu fui transformado para o resto da minha vida. Eu me tornei pai. Eu me tornei pai. Antes eu estava, sabe como o sonho, a alegria, a euforia, vou ser pai, nós queríamos tanto tudo isso. Quando você vem de uma família muito bem estruturada, tudo muito feliz, pai, mãe, irmãos, tudo maravilhoso, você quer logo dar continuidade àquilo, e ter as mesmas experiências e tudo. E, de repente, eu senti aquilo e eu disse, meu Deus, eu vou ser pai. Há uma vida que vai depender de mim. Mas uma coisa que eu percebi, e que, de fato, eu notei, é que veio uma criaturinha que praticamente iria roubar de mim toda a atenção da minha esposa. Ela chegou, ela veio, dizem, a princesinha nasceu. Não é princesinha nada, é rainha. Porque princesinha, você ainda... Eles chegam como reizinhos e rainhas, sabe? Eles vêm e eles dominam a região, eles monopolizam toda a atenção e tudo mais, e você fica, de certa maneira, em segundo plano.
Mas o pior de tudo é que você não liga a mínima de perder, porque você também está totalmente envolvido, totalmente apaixonado por aquela criaturazinha que chegou na vida de vocês, que surgiu na vida de vocês. E você está disposto a mover céus e terras em benefício. E a mãe, muito mais. A dedicação é completa. A dedicação é total. Então, quando Débora fala isso, eu me levantei como mãe. Eu saí da minha comodidade. Se existe algo que te obriga, e se o amor, a Bíblia diz, o amor nos constrange. Amor é algo constrangedor. Amor é algo que nos força a fazer coisas que de outra maneira não faríamos. Algumas pessoas hoje têm uma ideia, não, eu não faço nada obrigado. Meu irmão, então você não sabe viver, porque tem coisa na vida que você faz por obrigação mesmo. E os responsáveis abraçam a sua obrigação. Quem quer uma liberdade tal, que diga, eu só faço as coisas espontaneamente. Não, existe coisa na vida que você vai fazer, e vai fazer porque você tem que fazer, e se você não fizer, você pagará o preço de não ter feito. E então, para não pagar esse preço, para não sofrer a consequência, o que você irá tomar de postura? Realizar o que você tem que fazer. Muitas coisas na nossa vida nós não fazemos por alegria, e nem é necessário que seja por alegria. Tá bom, existem coisas que para umas pessoas geram satisfação, que não é comum para outras pessoas. Eu, desde pequeno, amo estudar. Pela minha experiência de colégio e de formação e de universidade, as pessoas não gostam muito de estudar. Perguntavam, você já viu aquela pergunta, qual era a matéria que você mais gosta? Eu tinha dificuldade de responder essa pergunta, porque eu gostava de tudo. Você há de convir que isso não é normal. Eu não era uma criança normal, né? Desde o pré-primário, eu gostava dessa coisa de estudar de uma maneira assim intensa. As pessoas às vezes ficavam todas preocupadas, vai estudar matemática, vai estudar isso, e eu dizendo, eu vou estudar matemática. Eu gostava. Então, para mim, não era uma obrigação, mas, mesmo para os que gostam, existe um momento em que você está cansado. Eu me lembro quando eu estava me preparando para o Colégio Naval, para o concurso de admissão do Colégio Naval, e que, graças a Deus, eu pude passar no concurso, mas não fui admitido, porque descobrimos lá dentro que eu sofro, porque tenho isso em mim, de uma característica minha, genética, que se chama descromatopsia. Descromatopsia é daltonismo. Como eu jamais confundi cores, eu não sabia que eu era daltônico, descromato. Eu não sabia que eu sofria de descromatopsia, mas
fazendo os exames mais apurados, eles descobriram que eu tinha o daltonismo de algumas tonalidades de cores, e isto, para a vida militar no mar, é impedimento. Porque existem códigos de cores que o brilho do sol ou da lua com as águas do mar dão tonalidades, tons diferentes. Se eu fosse de Israel, foi o que o médico, inclusive, disse, se você fosse um judeu, se você estivesse nas Forças Armadas de Israel, você seria aceito. Eu disse, por quê? Ele disse, porque existe um tipo de piloto de caça que só pode, o que sofre de descromatopsia no teu estilo, porque as cores artificiais brilham em cima da cor natural. Então, eles são pilotos de caça, e quando as pessoas estão camufladas, ou os objetos estão camuflados, ele vê tudo brilhando. E, de fato, até hoje eu tenho esse... Você começa a prestar atenção depois que te falam, né? E eu vejo que, às vezes, as coisas que eu olho assim, o verde não natural em cima do verde natural, fica meio brilhando para mim. E tem umas cores que brilham como fogo para mim, como o laranja. Se você bota um laranja em cima de um azul, por exemplo, para mim, o laranja fica quase como se eles fossem tridimensionais, de tão saindo para fora. Então, eu não pude fazer, eu não pude estar lá. Mas, graças a Deus, eu tive que estudar, e eu gostava de estudar, mas chegava um momento que eu estava cansado, e o que eu fazia? Eu me obrigava a estudar. E não poucas vezes, meu pai e minha mãe me removeram de cima dos livros, porque eu acabava dormindo em cima dos livros. Por mais que eu gostasse, eu tinha que me obrigar. Então, quer dizer, isto de se obrigar faz parte, eu creio, da nossa vida. Existe um nível de disciplina que nós todos precisamos possuir e nos obrigar. É muito interessante quando você vê uma pessoa que está fora dos padrões que ela deveria estar para a sua própria saúde, padrões físicos, e que quando você conversa com ela, ela diz, eu não tenho a menor ideia por que isso acontece. Eu não tenho a menor ideia. Ou quando você conversa com alguém que deveria equilibrar o açúcar, como um diabético. É tão interessante, eu vejo, eu fui visitar um senhor diabético, em que a esposa dele estava contando para nós como é difícil, por causa do comportamento dele. Gente, não é a coisa mais hilária do mundo. Você puxa um livro, cai um chocolate. Eu estava sentado na sala, eu olhei para cima, no lustre, você vê lá, o doce lá, no lustre, escondido, mas você vê, como é que o cara coloca o doce? Não, ninguém vai saber que isso está aqui. É uma coisa, um homem inteligente, um homem capaz, um gerente, uma pessoa que tem debaixo da sua autoridade muita gente, e muito responsável, mas fazendo coisas que nem criança. Por quê? Porque falta algo que lhe obrigue. Quando nós vivenciamos essa experiência, existe um sentimento em toda mãe, que é um sentimento, deixe-me tentar explicar esse sentimento como um sentimento de obrigação. A mãe vai de qualquer maneira, a mãe faz de qualquer maneira.
E quando eu estou falando de qualquer maneira, não estou dizendo que ela faça de qualquer jeito. Eu estou dizendo que nada a impede de fazer. E que a igreja precisava, hoje pela manhã, eu disse que a igreja precisava ter o sentimento de maternidade. E que a Bíblia chama da maternidade, do ser mãe, um ministério. E que não é a mãe que deveria se inspirar no ministério, mas são os ministérios que deveriam se inspirar na mãe. Que todo ministro de Deus deveria cuidar do seu ministério como uma mãe cuida da sua maternidade, como uma mãe é mãe. Ela não tem como fugir disto, ela é mãe. Isso agora faz parte da sua vida, isso agora faz parte. Eu não estou dizendo que não há mães que sejam más, mas eu estou dizendo que o natural da maternidade é que estamos obrigados, constrangidos, forçados pelo amor pelos filhos. E esse constrangimento que só o amor faz, que só o amor obriga, da forma que o amor obriga, que só o amor nos força, da forma que o amor nos força, é que nós deveríamos viver dentro da igreja de Cristo. Se nós trouxermos essa realidade, nós estaremos imersos numa atmosfera de amor. Nós estaremos batizados em amor. Nós estaremos literalmente mergulhados no amor. É o que nós precisamos trazer. E aproveitemos o Dia das Mães, e como eu citei, foi um dia, e é um dia, que deveria valorizar a família e os laços familiares, os relacionamentos. Há um combate, sabe, as pessoas hoje, por motivos diversos, não querem mais um grupo, não quer mais que seja Dia dos Pais ou Dia das Mães. Fala Dia do Cuidador. Cuidadores, nós podemos ter muitos, mas pais e mães, não. O apóstolo Paulo disse, embora vocês possam ter muitos mentores, vocês não têm muitos pais. E nós deveríamos valorizar esta gente, que não apenas nos gera, mas que foi além de gerar. Toda a vida gerada não foi só gerada. A primeira coisa que acontece com uma vida gerada é que ela é gestada. E o que não é gestado e apenas gerado foi abortado. Então toda a vida gerada foi gestada. E toda a vida gestada, toda a vida que foi concebida, veio a nascer. E a vida que nasceu, não somente foi gerada, gestada, nascida, mas foi criada. E em todas essas etapas, existe uma coisa que se chama dedicação. E se há uma dedicação quando se gera, se há uma dedicação ainda maior quando se gesta, se há uma dedicação quando se nasce, há uma dedicação muito maior quando se cria, quando se educa, quando se corrige,
quando se exorta, quando se ensina. Essas coisas que a Bíblia diz que a palavra de Deus nos faz, são as atitudes dentro do lar para com uma vida. Corrigir, educar, exortar e ensinar. Primeiro se educa, se traz os princípios, havendo o erro dentro do que foi educado, se repreende, não se atendendo à repreensão, se corrige, tendo sido corrigido, no final se ensina. Porque o objetivo de toda essa ação é ensinar a justiça. E assim todo pai, toda mãe, educa, exorta, corrige e ensina. E isto deve ser a vida da igreja, com a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus é inspirada e ela é apta para educar, para exortar, para corrigir e ensinar em justiça. Amém?